Vamos ao sexto estratagema de Arthur Schopenhauer. Ele diz o seguinte: faz uma petício príncipe oculta ao se postular o que se deseja comprovar. O que é uma petício príncipe ou uma petição de princípio? Esta é uma falácia não formal. Falácia é um argumento dedutivo inválido. Apesar de inválido, este argumento é capaz de enganar o adversário. Uma falácia não formal, por sua vez, é aquela que apresenta um defeito semântico. Falácia de sentido, por exemplo. O homem é animal, animais são racionais, logo o homem é irracional, em que claramente o sentido com que se usa animal na primeira e na segunda premissa não é o mesmo. Ou persuasivo, falácia de relevância, como por exemplo, João defende aumento para os professores, mas João é um professor, logo João está apenas falando em causa própria, em que as premissas não levam a conclusão, embora pareçam levar. Completando o conceito, a petição de princípio é uma falácia não formal em que se tenta provar uma conclusão com base em premissas que já as pressupõem como verdadeira. Ou seja, a conclusão se encontra nas próprias premissas. A petição de princípio não é uma falácia porque a conclusão é equivocadamente deduzida das premissas, mas porque a conclusão já está contida nas premissas. Tá vendo? Foi o que eu falei. Um exemplo, se Deus é um ser perfeito, primeira premissa, e há um ser perfeito, não poderia faltar a existência, segunda premissa. Logo, Deus existe. Note-se claramente que a conclusão não foi deduzida das duas premissas. Ela já estava contida na primeira premissa. Se admitirmos que Deus é um ser perfeito, primeira premissa, obviamente estamos também admitindo que ele existe. Para evitar o comprometimento da argumentação, ocultamos esta falácia. Schopenhauer cita diversas formas de mascarar uma petição de um princípio, e lá vão elas, como se ocultar uma petição de um princípio. Isso para a pessoa que conhece petição de princípio, porque a maioria das pessoas não conhece o que é uma petição de princípio, então elas vão acabar sendo enroladas da mesma maneira, entendeu? Até quando você lança uma petição de princípio não oculta, elas acabam sendo enroladas, porque elas não conhecem o que é isso. Primeira maneira, usar a petição de princípio sob outro nome. Por exemplo, em vez do nome honra, se usar o bom nome, virtude em vez de virgindade, ou também com conceitos intercambiáveis, animais de sangue quente em vez de animais vertebrados. Número 2. Ou fazendo com que seja concedido em geral o que no caso particular é controverso. Você faz uma ampliação. Por exemplo, afirmar a incerteza da medicina, postulando a incerteza de que todo conhecimento humano é limitado. Número 3. Quando, vice-versa, dois fatores resultam mutuamente um do outro. Isso deve demonstrar o primeiro, postulando-se o segundo. 4. Modo de se esconder uma petição de princípio. Quando se deve comprovar o universal, fazendo com que se aceite cada fator individual. É o contrário da 2. A 2 e a 4 são contrárias. Bom, este é o sexto estratagema de Schopenhauer. Esconder petição de princípio. Petição de princípio é um argumento no qual a conclusão já está contida na premissa. Alguns chamam a petição de princípio de círculos improbando. É um argumento redundante. Ele fica correndo em círculos. A maioria das pessoas não sabe identificar esse tipo de argumento. Vou dar mais um exemplo. Deus fala a verdade porque está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, Deus fala a verdade. É um argumento circular. A verdade está na Bíblia porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira porque está na Bíblia. Isso é um argumento circular, tá certo? Esse é o sexto estratagema. Esconder as petitio principii. Até o próximo estratagema.